Assim como o relacionamento saudável ele é construído, o relacionamento tóxico também é construído. E quem é que constrói? É o casal. Quando o casal tem companheirismo, comunicação, diálogo, compartilha, então ali ele está construindo um relacionamento saudável. Ali eles estão se fortalecendo. Mas quando não tem comunicação, não tem diálogo, aí começa a vir o desentendimento, a discussão, distanciamento, o silêncio, e isso tudo vai pesando o relacionamento. E aí ambos começam a se distanciar. E quando isso acontece, você abre portas para outras situações entrar e modificar. Então, por isso nós precisamos aprender. Eu sempre gosto de falar, quando eu vou falar de relacionamento saudável, relacionamento tóxico, de traição, de discussão, de mentira. Eu sempre gosto de falar algo que vai fazer muito sentido para você. Quando você levanta pela manhã, você se alimenta bem e você vai para o seu trabalho. E nesse decorrer do seu período, você não sente fome, até porque você se alimentou pela manhã, você está abastecido, né? Está alimentado. Então você vai sentir fome quando for o horário do almoço. E aí você vai almoçar e depois você vai conseguir esperar até a noite. Talvez possa fazer algum lanchinho ali à tarde, porque o seu organismo pede aquilo. E no relacionamento também é assim. Lembre-se, quando você tem um relacionamento tóxico, você está dando legalidade para distração, para que o teu parceiro, a tua parceira se distrai nesse percurso. Lembra do percurso? Saiu de casa, foi para o trabalho, e lá no trabalho tem comunicação, lá no trabalho tem pessoas, lá no trabalho tem escuta, lá no trabalho tem acolhimento. Então nós precisamos aprender a se alimentar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. A gente falou do alimento do corpo. Eu preciso me alimentar para que eu possa suportar o meu dia, para que eu possa vencer ali. E o alimento amoroso está sendo alimentado também? Você está contribuindo com o seu parceiro, com a sua parceira esse alimento? Você está fortalecendo diariamente o seu parceiro, a sua parceira, para que ele não sinta e nem se perca perante as distrações? Então, tudo o que acontece dentro do relacionamento, o culpado é os dois, entende? Por quê? Porque faltou compreensão, faltou diálogo, faltou comunicação, faltou fortalecimento. Quando isso falta, abre brecha para traição, para mentiras, e as coisas não começam assim, rompendo de uma vez. Não, são pequenas situações que acontecem no dia a dia e que você deveria falar e você não falou, com medo de machucar a pessoa, medo de ferir a pessoa, medo da pessoa não aceitar a sua opinião, medo da pessoa brigar com você, falar alto com você. Então gerou tudo isso, esse medo, essa insegurança, e você não se posicionou, você não falou aquilo que estava incomodando. E aquilo começou a repetir, porém com mais nível. E aí chega ao limite, porque tudo tem um limite. Então hoje, como terapeuta da família, onde eu atendo casais, eu faço conferência de casais, o que eu mais me deparo são acúmulos de pequenas situações. Hoje, muitos casais, eles estão se permitindo o rompimento do relacionamento justamente porque não souberam se posicionar, não souberam colocar limite, não souberam ajustar o que precisava ser ajustado, não renunciar o que precisava ser renunciado, não tiveram a clareza na comunicação, porque as situações diárias não resolvidas acumula
e esse acúmulo se torna um peso, e esse acúmulo faz com que o seu parceiro, a sua parceira começa a perder ali a conexão. E quando o relacionamento começa a perder a conexão entre os dois, é aonde o rompimento começa a acontecer. E o que faz perder essa conexão? É a falta de comunicação, a falta de reconhecimento dentro do relacionamento. Isso está pesando muito, e como eu atendo casais, eu vejo que isso é um peso muito grande que está tendo dentro do relacionamento, que é a falta de reconhecimento, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Não está vendo esse reconhecimento, e esse reconhecimento ele é muito importante dentro do relacionamento, porque isso dá força para o parceiro, a parceira buscar melhoria, porque você é falho, nós somos falhos, mas se a gente tem alguém do lado nos instruindo, nos corrigindo, nos validando, olha, isso aqui foi feito, parabéns, isso aqui precisamos melhorar, vamos fazer da próxima vez dessa forma, porque dessa forma vai ficar melhor. Então, quando a gente tem alguém do nosso lado que tem essa compreensão, que nos valida, isso nos traz força, isso vai trazer força para dentro do relacionamento. Então, quando não tem essa validação, se torna um peso. Mentiras é outro ponto também que é pesado dentro do relacionamento. Mentira, através da mentira, vem a traição. Não vem a traição de uma vez, não. Tem sinais. Então, por isso você precisa se atentar aos sinais que o seu relacionamento está te entregando. Tem sinais de mentira, mensagem no celular, isso também é sinal. Mensagem apagada, isso é sinal que se apagou é porque era algo constrangedor, era algo que eu tinha que esconder, era algo que a outra pessoa não poderia ver. Eu fiz o quê? Apaguei. Redes sociais, tem que ter muito cuidado também, porque isso também vai levar ao próximo passo da destruição do relacionamento. Então, antes da traição, tem todos esses percursos. Porém, o automático da vida, ele faz com que você não enxerga esses sinais. Então, você precisa aprender a desacelerar e começar a observar os sinais. Para quê? Para que quando esses sinais aparecerem, é sinal de alerta. Vou te dar um exemplo. Você está no trânsito e o trânsito está bem movimentado e você está com pressa. Porém, o semáforo fechou. Vermelho, todo mundo tem que parar. Você vai avançar o sinal? Não vai avançar, não vai avançar o sinal. Por quê? Porque se você avançar o sinal, você prejudica a sua vida e a dos demais. Você vai prejudicar. Mesma coisa é no relacionamento. Os sinais vermelhos são quais? São isso, as mentiras, entende? A falta de validação, a ignorância. Isso são sinais vermelhos, sinais de alerta que você precisa parar, olhar, ajustar a rota, corrigir o que precisar corrigir. Para quê? Para que você possa prosseguir. Só que as pessoas estão fazendo o quê? Avançando o sinal, não estão se importando com os sinais de alerta. Elas estão indo. E aí vai chegar uma hora que vai haver uma batida ali, entendeu? E vai acontecer a destruição que você não quer. Mas por que aconteceu? Porque você permitiu que acontecesse. Tudo que acontece com você é por permissão sua. Quando você tem esse entendimento, você não foge mais das suas responsabilidades. Você assume, você para de ficar procurando o culpado. Ah, eu sou estressada porque o meu marido não me ajuda, o meu marido não faz as coisas que devia fazer, meu marido mente. Mas e aí? E vice-versa, o homem também pode falar isso. Mas e aí, você, em algum momento você teve aquela conversa difícil com o seu parceiro, com a sua parceira? Você pontuou aquele ponto que estava te incomodando? Você disse que você não aceitaria aquilo, mas que vocês dois vão lutar para que essa situação não aconteça mais? O que você poderia fazer para ajudar a outra pessoa?
a evitar esse tipo de comportamento? Então, quando o casal tem esse diálogo, essa comunicação, essa intimidade para poder ter esse tipo de conversa, porque tem casais que estão tão distantes, mas tão distantes, que eles não conseguem ter comunicação. Eles não conseguem sentar e olhar, olho no olho, e compartilhar o seu dia, a situação difícil, pedir ajuda. Tem casais que não conseguem mais. Por quê? Porque estão distantes, eles já deixaram ali uma barreira no meio dos dois. Então o casal ele tem que ser sábio, a mulher tem que ser sábia, o homem também tem que ter entendimento, discernimento, para poder ver que esses sinais são sinais de alerta e que você precisa se posicionar. Assim como a doença não vem de um dia para a noite em você, a separação também não. Para a doença vir antes tem vários sinais, você começa a ficar se sentindo mal. E aí você vai ignorando até você ser diagnosticado com a doença mais grave. Mas por quê? Porque não se atentou aos sinais. Assim também é o emocional, assim também é no relacionamento. Tem os sinais, então busque se atentar aos sinais. Olha para o teu relacionamento, olha para o teu comportamento, olha para a tua família e veja quais são os sinais que o meu relacionamento, que a minha família está mostrando e eu ainda não estou enxergando. Peça ajuda. Peça ajuda para o Espírito Santo que ele vai revelar para você quais são esses sinais que está tendo e você ainda não viu. Peça ajuda para que você tenha entendimento e discernimento para saber lidar com essa situação e não deixar que o seu relacionamento seja destruído. Porque assim como tem um relacionamento saudável, tem um relacionamento tóxico que chega à destruição. O tóxico é quando você permite ouvir tudo isso e não resolver. E aí fica um relacionamento tóxico, difícil de suportar. Então você aprende a se posicionar. Tudo é aprendido. Se você ainda não aprendeu a se posicionar, busque ajuda de um bom profissional que tenha princípios e valores semelhantes aos seus, para que essa pessoa que vai te ajudar, ela mostre as possibilidades e não a possibilidade dela. Porque acontece muito isso, gente. Muitos profissionais querem que o paciente execute a possibilidade que é dele, que é dela. E isso causa muita destruição. A consequência se torna muito mais pesada. Por quê? Porque você toma decisões em cima da decisão da outra pessoa. Lembre-se que toda decisão quem precisa tomar é você. Porque toda decisão vai ter uma consequência e quem vai viver a consequência é quem tomou a decisão. Então não aceite decidir nada em cima do querer de outra pessoa, mas sim em cima do seu, porque vai ter um preço e quem vai pagar esse preço é você. Aproveita e deixa nos comentários aí também de qual cidade você está ouvindo essa mensagem, para que eu possa acompanhar até onde essa mensagem está chegando.